Olá, graça e paz. Queria trazer uma mensagem hoje. Falamos sobre a importância de orar sempre e não desfalecer. Essa lição Jesus deixou e está registrado em Lucas capítulo 18, do 1 ao 8. A gente vai ler o texto e vai perceber pelo primeiro versículo qual o objetivo de Jesus a contar essa parábola. Abra sua Bíblia em Lucas, vamos ler. A parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia na cidade um certo juiz que nem a Deus temia nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta ou incomoda, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa última pergunta de Jesus, alguns acreditam que seja sobre a apostasia nos últimos dias. Mas se a gente prestou atenção no início desse trecho, o versículo 1, Jesus está falando sobre a importância de orar sempre e nunca desfalecer, ou seja, perseverança na oração. Essa pergunta, então, nos faz entender que o que Jesus está falando é: nos últimos tempos, quando Jesus vier, as pessoas ainda estarão acreditando no poder da oração, na eficácia da oração e na importância de orar sempre e perseverar em oração. Então não é sobre apostasia. Há outros textos bíblicos que alertam desse problema para os últimos tempos e que, na verdade, a igreja, na sua história, já experimentou períodos de apostasia. E nos últimos tempos será pior, conforme uma das passagens bíblicas. Mas essa pergunta de Jesus, dentro desse contexto, que é um alerta, um ensino, uma advertência sobre a importância da oração, a gente entende que Jesus está falando da fé na oração. E quando ele fala do juiz iníquo, de maneira nenhuma ele está comparando o juiz com Deus em pé de igualdade. Não há similaridades entre eles dois. Deus é sempre superior. E é isso que ele destaca, mostrando que Deus se importa com seus escolhidos. Deus fará justiça. Não porque nós estamos incomodando ele, mas porque ele é um pai amoroso, cuidadoso, e só quer isso. Só quer de nós uma entrega, uma busca, uma perseverança. Então fica hoje a reflexão para nós buscarmos a Deus e não desfalecer na oração. Amém? Deus te abençoe.